Seu delivery está em queda. Como reverter isso no iFood? Tema do vídeo de hoje, vídeo sério, hein? Bora que bora. Olá, povo lindo desse Brasil, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. E para você que não me conhece, muito prazer. Eduardo Nani na voz. Me demiti agora. Eduardo Nani, dono de delivery assim como você, e trago conteúdos diários da vida real. Tá bom? Vida real. Tem um delivery em São Paulo, capital. Temos uma consultoria, administramos diversas centenas, milhares de lojas aqui. E é um prazer enorme estar com você. Belezinha? Ponto importante. O vídeo de hoje eu vou te trazer muito conceito. Para onde você deve olhar, tá bom? Mas eu quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa, a gente pega uma loja aqui na gestão, a primeira coisa que a gente faz é organizar o cardápio da forma como eu ensino. Aqui no canal, não vou pedir para colocar nenhum link, porque aqui no canal tem 3 ou 4 vídeos falando sobre o cardápio. Primeira coisa que você precisa entender é uma estrutura orgânica. Ela precisa funcionar muito bem. Então, e você precisa analisar. E para analisar os dados, o iFood te dá essas informações. Lá para desempenho, você vê item vendido, cardápio, promoção, você vê tudo. Para você analisar os dados, você precisa ter uma estrutura pronta. Então, assim, ó, Edu, não te sigo, não te acompanho, não te. Primeira coisa é monta uma estrutura de cardápio. É a primeira etapa que a gente faz aqui na gestão. Independente do que for, a gente monta uma estrutura de cardápio. Porque aí eu consigo analisar os números, porque eu entendo a atração que o meu cardápio gera, certo? Principalmente com a análise de funil. Entendemos essa parte. Aí, Edu, qual que é a segunda parte? A segunda parte é, eu preciso analisar o tipo de queda que meu delivery está tendo. Se é uma queda absurda, estou fazendo 100 pedidos por dia, do nada caiu para 60. É muito simples e muito fácil. Você saiu de alguma lista. Não, Edu, eu estou tendo uma queda gradativa. Tipo assim, esse mês eu faturei 100, outro mês eu faturei 98, 95, 90, tá caindo. Isso é um problema. Esse problema é mais grave do que cair de uma vez. Tá? O cair de uma vez, você já sabe. Você saiu de alguma lista. De alguma lista específica, a gente precisa entender primeiro os pontos de maior contato que existe na loja. Então, o que traz mais visita para a loja são listas promocionais. Então, campanhas que você entra inteligente, por exemplo, e listas promocionais. Muitas vezes essas listas elas são orgânicas. Tipo, boi barato até R$29,90, boi barato até R$39,90, até R$40. Existem essas listas. Então, às vezes, mesmo você com ticket alto, e aí você perdeu a relevância nessa lista. Uma coisa muito comum é as pessoas pausar um item e deixar de vender. Cara, que é a matemática disso. Então, por exemplo, eu tenho um item que está na lista lá, boi barato até R$29,90. Eu pausei esse item, automaticamente eu saio dessa lista, porque o item não está mais lá. Então, automaticamente, minhas vendas despencam. Então, isso por que eu falei isso? Porque essa é a correlação com você sair de uma lista. E aí você pode sair por diversos motivos. E pode ser até um problema do iFood, por exemplo. Cito o exemplo de Porto Alegre. A gente tinha uma loja em Porto Alegre uma vez. A gente administrava uma loja em Porto Alegre. Por exemplo, na época era boi barato até R$19,99. Uma regra da lista boi barato é você ter o pedido mínimo mais barato que o valor da lista. Do produto, perdão. Então vamos lá. Numa lista de boi barato até R$29,90. Meu produto é 28, ele entra na lista. Só que meu pedido mínimo tem que ser abaixo de 28. Se for acima, o produto não entra na lista. Ok? Entendemos isso? Estava lá na lista, R$19,99. O pedido mínimo da loja era 17 uns quebrado. Acho que era R$17 o pedido mínimo da loja. Não lembro agora exatamente. Saiu da lista. E a gente não. E aí, assim, hoje falando é simples. Mas a gente penou. A gente olhava. E aí a gente tem que achar o padrão. Cara, por que não tá entrando? Saíram várias lojas da lista. Não foi só. A lista mudou praticamente. Ela virou outra cara. Outros produtos entraram, outras lojas, tudo. Cara, a gente teve que abrir mais de 50 itens, um por um, analisar, olhar. A gente não achava. Foram dias, semanas, foram 3 semanas para ser exato, até que eu tive a ideia de olhar o pedido mínimo. Eu revisei qual que é o padrão da lista, porcentagem de desconto, eu fui fazendo todo o checklist. E aí um desses era o pedido mínimo. E aí, quando eu fui ver o pedido mínimo, eu olhei, todas as lojas tinham um pedido mínimo exato de R$18. A gente colocou o pedido mínimo de R$18, voltou para a lista. Então, assim, ó, por que é tão importante a gente acompanhar como cliente? Primeiro motivo, para você entender as listas que estão funcionando. Você precisa ter essa análise, olhar as listas que estão funcionando o tempo todo. E aí, se você faz esse acompanhamento, você sabe as listas da qual você está participando. Então, se tem uma venda abrupta, assim, caiu de uma vez, quando você acompanha, naturalmente você sabe qual lista que você saiu. E aí você vai, ou você vai se contentar com isso, e não é, de repente, igual eu já saí de lista porque eu quis sair, ou você vai se remodelar,
se reinventar, às vezes reformular um prato, para poder entrar naquela lista de novo. Porque é a lista que traz mais atração de pedidos. Esse é um ponto. Segundo ponto, caindo gradativamente. Esse é o maior dos problemas, porque muitas das vezes, às vezes você não sabe a origem dessa queda. Mas a principal origem, e aí eu estou te trazendo um dado, você deixa de converter para os novos clientes. Para! Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte, nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas, você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento, então clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Qual que é o grande lance do iFood? O orgânico. Se você pegar os vídeos no meu canal aqui, você vai entender como que a gente trabalha esse funcionamento orgânico. O orgânico nunca para de funcionar. Então ele vai pegando o padrão de consumo dessas pessoas e vai olhando. Quando você deixa de aderir novos clientes para a loja, então eu pego muita loja que é estável há muito tempo e loja que está caindo assim de pouquinho em pouquinho. Quando você não tem uma campanha de ativação para novos clientes, você fica só nessa atração orgânica, conversão, quem compra, naturalmente você vai perdendo recorrência. E aí ele limita a base dele. Por quê? Porque não está entrando cliente novo, não está tendo a segunda compra desse cliente novo, a sua base está limitada. Então, por exemplo, 10 pessoas aí, 10 edus fazem parte da base. Ele já pegou todo o público semelhante daquela loja e passou a não mostrar. Por quê? Porque ele já mostrou para todo mundo. Então, já acabou com todo mundo, já mostrou para a galera toda, não tem mais para quem mostrar. E aí o orgânico deixa de funcionar e o seu número de clientes novos começa a cair. É aí onde você começa a perder faturamento, porque naturalmente a recorrência você perde. Aonde que está esse dado? Se você olhar lá no número de clientes novos. Então vamos supor, eu fiz 1.000 pedidos nesse mês e tive 300 clientes novos, 30%. Esse número é um número perigoso. Por que ele é perigoso? Porque 30% é picolé de chuchu. Você não vai nem para um canto nem para o outro. Abaixo de 30, cara, 2 a 3 meses você vai começar a ter queda de vendas. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque você não está atraindo clientes novos o suficiente. A não ser que a sua retenção seja muito alta. Aí talvez você não caia. Você até cresça. Mas sua retenção tem que ser acima da média. Muitas das vezes não é o caso. 30 a 40% é uma loja que está crescendo. 30 a 50% é uma loja que está crescendo. Só que ela está crescendo numa velocidade 50% ela está crescendo numa velocidade rápida. E aí ela tem que manter a base. Então se eu fiz 1.000 pedidos, 50% foram novos, 500 clientes foram novos, desses 500, 200 permaneceu. Mês seguinte, eu vou fazer 1.200 pedidos. E aí eu vou manter os 50%, ou seja, são 600 novos. Então eu mantenho num crescimento. Se eu não manter esse crescimento, é porque eu não estou retendo. Ou se eu mantenho 50% de clientes novos todos os meses e fazendo os mesmos 1.000 pedidos, cara, você não está retendo. E aí, naturalmente, dali 3, 4 meses você vai cair. Qual que é o grande problema disso? Quando começa a cair, é quando você vai querer tomar uma atitude. E às vezes é tarde, não tem muito o que fazer. Você tem que voltar. Do mesmo jeito que ele vai caindo lentamente, ele vai voltar a crescer lentamente. Não é porque você tomou alguma atitude que você vai ter um resultado. Não. Então é manter a eficiência operacional e olhar. Por que eu, Edu, nunca desativo o cliente de novos do clube? Porque no clube iFood, o tempo todo tá entrando gente nova. Renovando, fazendo a segunda compra. O tempo todo. Por estar o tempo todo entrando cliente novo, eu vou estar sempre renovando minha base. Se eu fizer um serviço de qualidade, essa galera tá entrando e aí eu mantenho sempre o meu orgânico crescente. E o orgânico, ele é a base de qualquer lista promocional do iFood. Então, entenda isso. Esse vídeo aqui, eu vou encerrar ele agora, deixar ele curto, porque eu quero que você faça a seguinte lição. É um vídeo muito conceitual. Então você vai reassistir ele e vai anotar. Anote esses conceitos, anote esses dados que eu expliquei, número de clientes novos, número de clientes recorrentes, a base que você anota, assiste ele com calma. Eu falo rápido, eu tenho ciência disso. Às vezes você não consegue nem assistir no 1x, no 2x. Então, por isso que eu vou deixar esse vídeo bem curtinho. E aí você vai colocar sua dúvida. Ficou com dúvida? Você vai colocar sua dúvida aqui. Lembre-se,
A minha equipe sempre revisa. A gente não responde todos, porque realmente, humanamente, é difícil. A gente lê todos. Ler é obrigatório. Então a gente lê, vai mapeando os pontos. Tá com alguma dúvida? De repente eu volto e trago um vídeo mais completo ou mais específico para essa dúvida. Então coloca a sua dúvida aqui nos comentários. Belezinha? Você vai maratonar vídeo do canal agora e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, povo lindo desse Brasil, por esse crescimento do canal. E é graças a você, ao seu like e ao seu comentário. Bora!